quando um filho está padecendo, sofrendo, onde mais dói é em nós. Mas vão ter dificuldades, eles vão ter lutas, eles vão vir não, vão passar por traições, vão passar por situações dificílimas, e tem que ter conteúdo emocional e vida na presença de Deus para que possam se sair bem. Às vezes eu não tinha uma resposta, e eu falava: pai, eu estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer. Eu suplico ao meu pai, eu recorro ao Senhor. Nós temos o Senhor nas nossas vidas. A maior parte de nós tem pais terrenos, sim, mas todos deveríamos ter um pai celestial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se tem uma coisa que Deus é generoso. Ele deu seu único filho. Olha, gente, mas é muita alegria. Nesse dia a gente refletiu um pouquinho sobre a generosidade de um Deus que é Pai. Você sabia que essa é uma grande chave espiritual para você abrir várias outras portas na sua vida? Quer saber mais? Venha conosco. Lucas 11, de 9 a 13, diz assim: por isso lhes digo, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, ao que busca, encontra, ao que bate, se abre. A porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar disso uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Pai, a tua palavra será proclamada. Ela tem propósitos e cremos que o Senhor gerará libertação, o Senhor gerará salvação, o Senhor gerará mudança de rota, de conversão. E nós oramos crendo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É bem verdade que Jesus estava falando acerca de oração, da necessidade de orar, da necessidade de colocarmos as nossas petições diante de um Pai que é generoso, diante de um Deus que nos ouve, que trata com cada um de nós. Mas me chama a atenção no texto exatamente o paralelismo que o próprio Jesus começa então a falar e a tratar, e ele faz esse paralelismo com pais terrenos. Ele fala: vocês, apesar de falhos, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. E agora a comparação: que dirá o Pai Celestial? Preliminarmente eu fico pensando nos pais terrenos sabendo dar coisas boas. Se tem um propósito genuíno e sincero na vida de um pai, é dar tudo que um filho precisa. A gente tem prazer nisso. Até um exagero da nossa parte, que muitos pais projetam para os filhos aquilo que eles queriam ser e não foram. E o desejo do pai é que o filho cumpra essa tarefa, cumpra essa missão, mas filhos também têm tarefas e missões que o próprio Deus, o nosso Pai, estabeleceu. Eu percebo às vezes pais sonhando, querendo que filhos toquem empresa que eles não querem ser empresários. E nos tempos de hoje, difícil está verem pais que servem a Deus, querendo ver filhos pastores e nos campos missionários. Aliás, quando há esse desafio, não raras as vezes a gente ouve assim: faz primeiro advocacia, medicina e tenta servir a Deus lá. Quando na verdade às vezes o chamado é para outra coisa. Eu fico me perguntando até que ponto hoje nós pais estamos realmente sabendo usar essa ilustração e darmos coisas boas aos nossos filhos.
Na narrativa que acabamos de ler, vem dizendo que esse pai não vai dar, na verdade, nada de ruim a um filho conforme ele pede. E se tem uma coisa que dentro de casa que é pidão, é filho. Filho pede. E filho sabe pedir. Me lembro quando meus filhos eram pequenininhos, que a gente saía da escola. Eu sempre passava na padaria para ir para casa. Quando eu entrava na padaria, parecia um mendicante. Pediam tudo. No mínimo, tinham que sair dali com um picolé. Até um dia que eu falei assim, mas papai não tem dinheiro. Aí a Meline falou assim, eu vi tua carteira, está cheia de dinheiro. Aí eu falei assim, mas não é para esse propósito, para essa finalidade. Na verdade, tinha condições. Eu só queria mostrar a ela que a vida não é como ela estava pensando. Que tem momentos que a gente quer e não pode. Tem momentos que a gente até pode fazer, mas não deve fazer. É aquela questão entre o quero, devo e posso. Às vezes a gente quer e pode, mas não deve. Às vezes a gente deve e pode, mas não quer. E assim vai a vida. Mas hoje há uma confusão generalizada a respeito da postura de pais para darem o que o filho precisa e não o que o filho pede. Porque filho pede coisa que é descomunal, irmãos. Se deixar, filho quer tudo. Se deixar, filho vai pedir e vai levar. E eles conseguem isso muito bem com os avós. Já desenvolveram a técnica do pedir e dar-se-vos-á. O que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. A gente vê vovós, que alegria dá tudo que o netinho pediu, que ele sonha, que ele tanto deseja. Mas os pais humanos, com todas as falhas, as lutas, a gente sabe ainda praticar algumas coisas boas. A gente sabe acertar de vez em quando. É bem verdade que hoje nós estamos perdidos, talvez como nunca antes na história da civilização. De pais que acham que tem que dar tudo para os filhos, basta o filho pedir. E qual é o filho que pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Outro dia eu fui assistir jogos aqui das Olimpíadas que nós tivemos no Rio de Janeiro. E aí, uma coisa interessante é quando tem assim dois times, dois grupos diferentes, de países diferentes. Por exemplo, Japão, Estados Unidos, um jogo de futebol. No intervalo é a coisa mais estarrecedora que você pode pensar. Por quê? O time japonês, no intervalo, ali do jogo, todos os japoneses estão comendo chuchu, beterraba, cenoura, alface. E os americanos? Hambúrguer, batata frita, Coca-Cola. É incrível como você vai ver duas coisas distintas e operando no mesmo lugar. Por uma questão talvez cultural. E aí, então, eu fico pensando, o que é mais saudável dar para um filho? Por que nós pais sabemos dar coisas boas e não damos? Tem filho que mal desmama, o sonho do pai é botar na mamadeira, chuquinha, uma lata de Coca-Cola. Eu fico olhando os filhos, às vezes, andando assim, mas crianças assim, pequenininhas, irmãs, assim, de 7, 8 anos de idade, com chupeta na boca. Aí o pai fala assim, eu já mandei soltar a chupeta, mas não larga, pastor. Está vendo? Olha lá, o dente como é que está ficando. Não larga a chupeta. Não quer saber de largar a chupeta. Aí eu pergunto assim, mas quem foi que deu essa chupeta para essa criança? Me conta. Quem deu essa chupeta? Porque é curioso, porque o filho quando grita dá a chupeta. Aí passa aquele funchicória. Quem não foi pai um dia vai entender essas coisinhas aí. Vai entender esse processo direitinho aí. Tudo que a linha todinha do tempo. Mas
A gente dá coisas ruins, irmãos. A gente faz umas coisas com os nossos filhos. Eu fico vendo hoje as festinhas de aniversário. E o meu sonho é levar um filho meu numa festa de aniversário, que no término eu vou ganhar um saquinho. Ao invés de ter pirulito, bala, chiclete, bombom, vai ter uma folha de alface, uma cenoura, uma beterraba, um chuchu e um inhame. Lá na frente o filho está comendo desesperadamente. Quem é que enche o filho de guloseima? O pai. O pai não sabe dar coisas boas? Sabe. Mas dá trabalho cozinhar um legume. O bom é o bombom que já está pronto ali, abre, come, é docinho. A gente é do mundo da praticidade. Eu gosto muito de uma paráfrase de um pensador. E ele fala do paradoxo do nosso tempo, é George Carlin. E ele fala assim: o mundo hoje está tão paradoxal que nós conquistamos o espaço sideral e a gente não consegue conquistar o coração de um filho. Nós somos a geração do fast food, da comida rápida, mas da digestão lenta. Nós hoje estamos vivendo um mundo dos meios de comunicação. Nunca tivemos na história da humanidade tantos meios para nos comunicarmos e nunca nos comunicamos tão mal. George Carlin vem fazendo, então, uma analogia desse tempo que nós estamos vivenciando e tratando essas questões que são extremamente paradoxais. E no domingo passado, quando eu falei de uma aprovação do Lucas com Deus, alguns ficam assim: pastor, o senhor é muito duro, deixou um menino com fome. Eu falei: não, é a experiência dele com Deus. Como é que funciona a cabeça de um homem e de uma mulher? O problema não é a cabeça do homem e da mulher. O problema, irmãos, é que a gente precisa ensinar os filhos a terem experiências com Deus, porque Davi, com 17 anos, ele já tinha um urso e um leão, e o teu filho com 30, qual a experiência que ele tem tido com o Senhor? Não quer que o filho sofra, então você não quer que ele cresça. Imagina se eu pego o Lucas, e nós estivemos no Egito fazendo um retiro, e a vontade era de pegar o Lucas e ir com ele para o deserto e levá-lo para ele ser tentado. Ia dizer: brutal, hein, pastor Anderson, fazer isso com o filho? Mas foi isso que Deus Pai fez com Jesus. Imagina na cruz, o Lucas clamando: Anderson, meu paizinho, me ajuda aqui. Que momento de angústia, pai. Estou sangrando, pai, esse povo não me reconheceu, esse povo me humilhou, esse povo vilipendiou, me maltratou. E o Anderson quietinho, olhando, observando aquilo, e o Lucas gritando: Anderson, Anderson, por que tu me abandonaste? Mas a Bíblia fala que Jesus, ainda que era filho, aprendeu por aquilo que padeceu. Irmãos, eu nunca vi filhos hoje tão frágeis. Porque a gente não quer que sofra. Se não quer que sofra, não quer que cresça, que amadureça. Porque sofrimento vai trazer amadurecimento. Sofrimento vai trazer cada vez mais anticorpos para vencer as lutas da vida. Sofrimento vai te calejar. Sofrimento vai te oportunizar novas questões. Eu lembro muito bem quando eu me formei no meu trabalho, que tinha alguns que falaram assim: não quero problema, não quero problema, não quero problema. Eu falava assim: traz para mim, bota aqui, vamos lá, vamos resolver isso. Porque os melhores cargos dentro de empresa, o que for, não estão para aqueles que estão fugindo de problema, são aqueles que já estão calejados com problema e que resolve num instante, olha e fala: é por aqui, o caminho é esse, vamos para lá, agora vamos agir. Gente que se abate com tudo, irmãos. Hoje nós estamos com uma geração extremamente frágil, com as emoções à flor da pele, tudo emocional, tudo é bullying. Ai, meu Deus, sofri um bullying. Ai, meu Deus, eu estou vivendo um drama. Eu nunca vi tanta gente dependente de terapeutas.
de tanta gente com problemas no emocional, de tudo é desesperador, onde as coisas parecem não funcionar. Há pessoas que casaram há 15, 20 anos, mas ainda são meninos, não amadurecem nunca. Há jovens hoje dentro de casa, 25, 30 anos, você pergunta, qual é o seu projeto de vida? Não tem. Acorda meio-dia, almoça, e ainda reclama, hein? Ó, arroz queimou, hein? Eu vou lhe falar uma coisa, não reclame daquilo que você tolera. Reclama não. Aí fica, o pastor é muito duro. Irmãos, eu posso ser duro. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou no teste da prova. Eu tenho um filho de 23 e uma menina de 17. E que por bondade e misericórdia de Deus, tem temor a Deus, servem a Deus, já tem currículo. Meline está pregando agora à noite num congresso. 17 anos de idade. Assume microfone, púlpito, vai levar a palavra, vai transmitir. Mas isso, irmão, veio desde o tempo lá de casa, assim, ó, mal sabia andar. Aí botava o microfone da iCarly. Aí, Priscila, pequenininha assim, ó, microfone da iCarly. Aí Lucas montava a ordem de culto, aí Meline ia lá, dava um espetáculo, ela separava na internet as músicas. Aí eu nunca esqueço, essa foi de lascar. Uma vez a gente estava adorando ao Senhor com a música lá, tu és fiel, fiel, fiel. Acabou de cantar a música, Meline emenda na música assim, puxa, puxa, puxa o rabu da bruxa, mexe, mexe, mexe o caldeirão. Falei, minha filha, onde é que você aprendeu isso? No culto a gente não canta isso não. Papai, eu aprendi lá na escola. Aí eu senti vontade de cantar agora. Falei, não, minha filha, aqui a gente vai cantar outra coisa. Esse negócio aqui não vai dar certo aqui no culto, não. A gente vai corrigindo, irmãos. Eles vão pegando firmeza até para segurar o microfone. Eles vão desenvolvendo dons e talentos. Eles vão sendo treinados desde pequenos para servir ao Senhor. Sabe por quê? Um jovem hoje, quando vai para a universidade, se perdeu, dá 5, 6 meses, se for para algumas áreas, então, humanas, acabou, irmão. Acabou. Eu fico pensando, por que o muçulmano e com o judeu não acontece a mesma coisa? O porquê? O muçulmano entra ali, faz faculdade, no antro que for, continua sendo muçulmano. O judeu continua sendo judeu. E o cristão se perde assim, parece que evapora. Irmãos, é tempo da gente acordar. É tempo da gente despertar. E verificar que aí fora não estão brincando. E nós precisamos saber dar coisas boas aos nossos filhos. Eles têm que passar sim por não, têm que passar por provas, têm que passar por dificuldades. Observa, deixa que eles vão tomar o rumo. O Senhor, o nosso Pai, vai cuidar, não vai morrer não, meu irmão. Minha mãe dizia uma expressão muito interessante toda vez que ela me castigava. E minha mãe aplicava assim, alguns castigos, né, muito interessantes. E lá pelas tantas ela descobria que eu não tinha errado. Eu falava assim, tá vendo? Tu me puniu à toa, tu me bateu à toa. Ela dizia assim, isso aí tu tem razão, mas também tu está no crédito. A próxima que tu fizer, tu já não apanha. Irmãos, eu apanhava a prestação e pagava antecipado. Aí eu ia argumentar com a minha mãe, ela dizia a expressão assim, ó, pé de galinha não mata pinto, não. Pô, mamãe, que pisada é essa, mãe? Essa pisada aí está terrível. Isso vai forjando caráter, experiência com Deus, filhos saudáveis. Nós, pais, precisamos saber dar coisas boas à nossa geração. Há uma geração aí que quer viver no modismo, não tem projeto de vida, não tem experiência com Deus. Canta, toca, trabalha no instrumento, mas não ora, não lê Bíblia, não tem conteúdo, não tem profundidade. Na primeira roda de escarnecedor, vai ficar por ali, vai blasfemar e se voltar contra o Senhor. Depois vai dizer assim, Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Sei lá, tudo é relativo. Tudo é relativo. O relativismo tomou conta. A palavra de Deus não tem mais absolutos, porque não serve mais de parâmetro, de referencial. O que é isso? Uma presa fácil do sistema.
Nós, pais, precisamos saber dar coisas boas aos nossos filhos. Nós temos uma geração de filhos inconstante demais, sem projetos de vida, idade avançada. Outro dia a irmã falou, eu tenho que ir para casa que meu filhinho, tadinho, senão ele não vai comer, chegou agora do trabalho. Quantos anos tem? 35. Eu falei, o quê? O quê? Deixa com fome, irmão. Pastor, o senhor é muito duro. Só não. A Bíblia fala que quem não trabalha também não deve o quê? Então não sou eu que está falando, é a Bíblia. Aí fica os meninos aí, 20 e pouco, 30 anos de idade, não sabe metade da missa, meu irmão. Não sabe o que é pegar aquele trem lotado aqui de manhã, como a gente pegava aqui, ó. Que para você entrar no trem, tu se jogava pela janela, meu irmão. Cansei de fazer isso. Testava a gravidade, minha marmita cheia de livros juntos, eu entrava dentro do trem, eu soltava, nunca minha mochila caiu no chão. Nunca. E às vezes vem aquele ser humano, na parte da tarde, quando você está voltando assim, que ele vem do trabalho, suado, exaustivo. Irmãos, ali é uma sinergia, há uma comunhão tão tremenda. Eu aconselho você a passar por uma experiência como essa. A comer de marmita. Fiquei anos comendo de marmita. Meu tempo que eu ia estudar para fazer concurso, irmãos, eu fiquei 2 anos estudando, emagreci 10 quilos. Comi aquele famoso biscoito recheado de limão, que outro dia eu fui fazer um gabinete pastoral. A pessoa falou, pastor, eu trouxe um presente para o senhor. Eu abri o saquinho, que era? Um biscoito recheado de limão. Você não gosta do seu pastor, não, rapaz? Era brincadeira, eu trouxe outro negócio para mim, era só para mexer comigo. Trouxe um biscoito recheado de limão. Irmãos, até o cheiro daquilo já me causa náusea. De tanto que eu passei mais de ano comendo aquele negócio à tarde, tomando água. Agora, hoje é uma geração fraca, frágil, nada consegue. Tudo é melindroso. Vamos trabalhar aqui, isso é perigoso. Que aqui também não dá. E o tempo está passando. Aí chega amanhã, segunda-feira, qual é o projeto de vida? Vou acordar 8 horas da manhã para ver Pocoyo. Irmãos, não dá. Não dá. Tem um mistério aí, quem depois procura saber o que é isso, você vai entender. Você vai entender. Você vai entender perfeitamente o que o pastor está falando. É preciso ter experiência com o Senhor, é preciso amadurecer na fé, é preciso ter projeto de vida, é preciso estar calejado, e isso vem de tenra idade, vai crescendo, vai fortificando, vai pegando musculatura espiritual. Não se deixa levar por roda, por doutrinas, por sofismas, não se deixa se levar por marxismos, por ideologias nefastas, que tudo o problema é a família, o problema é o opressor. Você sai do tema, do eixo do debate, o problema é o pecado. O problema é o pecado. Aí fica nessas rodas por aí, achando que está servindo a Deus, quando na verdade está perdendo tempo, a vida toda empacada. O que é isso? Não amadurece espiritualmente, não tem musculatura para lidar com os problemas. Aí depois fica aí, eu preciso de ajuda, eu preciso de terapia, eu preciso disso, minha situação é muito difícil. Irmão, se tem uma coisa que nós pais, para darmos coisas boas aos filhos, a gente precisa dar limite. Estou eu no condomínio lá, aí vejo o síndico postando lá, ele falou assim, postou essa semana, eu nunca vi crianças tão mal educadas. Ele estava me narrando semana passada, que tem duas crianças lá, filhos do mesmo pai, que eles são ávidos em descer do condomínio, pegar a bicicleta dos outros, roda e larga onde o nariz aponta. Fala com os pais ainda apoiam a atitude do filho. Um povo que não tem limite. Desculpa, irmãos, isso não é filho, isso é um bastardo. Desde o Éden, Deus botou Adão lá e Eva falou, o limite, se passar daqui, vai dar problema. Não tinha limite? Tinha. Sabe estabelecer limite? Limite foi feito para ser cumprido. Eu falava com meus filhos, se botar a mão aqui, vai acontecer isso. O que eles faziam? Quando tocava, regra foi feita para ser cumprida, limite foi estabelecido e tem consequência.
Agora hoje a gente quer facilitar tudo. Não quero que tenha dificuldade não. Não, bota dificuldade. Semana passada era 6 e pouca da manhã, estou eu e Márcia lá, e a gente orando, fazendo, acabamos ali. Aí vem Meline, papai me leva na escola, 15 minutos. Eu falei, não filho, você vai a pé. Pô, mas você e mamãe estão em casa, que os dois podiam me levar, né? Não, você vai para você fazer um exercíciozinho, carrega uma mochila, vai ser uma bênção na sua vida. Pô, mas pai, tu é muito ruim, pai. Não. E vou lhe dizer mais, quando um filho está padecendo, sofrendo, onde mais dói é em nós. Mas vão ter dificuldades, eles vão ter lutas, eles vão vão passar por traições, vão passar por situações dificílimas e tem que ter conteúdo emocional e vida na presença de Deus para que possam se sair bem, forjá-los para que possam ir bem. Quando o texto fala isso, eu começo a entrar em crise, porque tem duas forças operando, um homem caído, a natureza que não quer agradar a Deus, quer fazer tudo de ruim, mas tem aquela paternidade que quer dar tudo, facilitar tudo, dar tudo do bom e do melhor. No segundo momento, o Deus de toda a paternidade sabe ser generoso com seus filhos. Se tem uma coisa que Deus faz, é isso, irmãos. Agora, muita gente que não se relaciona um Deus como Pai, o Abba Pai. Você tem um Pai que te conhece como ninguém. Você tem um Pai que está atento a tudo. Antes de você falar uma palavra, Ele já sabe o que você vai falar. Ele te conhece por dentro e por fora. Você tem um pai que ele sabe teus passos, ele sabe dos teus pormenores, e esse pai, ele te ama profundamente. A Bíblia fala em João 1, versos 12 e 13, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, as quais nasceram, não por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Gálatas 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir aqueles que estavam sobre a lei, para que nos recebêssemos como filhos por adoção. A todos quantos o receberam. Nós temos o Senhor nas nossas vidas. A maior parte de nós tem pais terrenos, sim, mas todos deveríamos ter um Pai celestial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se tem uma coisa que Deus é generoso. Ele deu seu único filho. E Efésios 2 vem falando, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando nós estávamos ainda mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Irmãos, Deus nos amou quando nós ainda éramos delinquentes, miseráveis, pecadores. Que generosidade! Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho, para que pudéssemos, por meio dele, viver esse amor. Nisso consiste o amor de Deus, não que tenhamos amado a Ele, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Jeremias 31:3 diz assim: eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Ninguém tem maior amor do que esse. Ninguém supera Deus em generosidade. Mas eu fico pensando, como é que um Deus tão generoso, o Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado? Como é que um Deus tão generoso vê o seu único filho gritando e ele permanece em silêncio? E o filho dizendo: Deus meu,
por que me abandonaste? Será que Deus é muito ruim para fazer isso com o filho? No momento de dor, de humilhação de Jesus, Deus está assistindo esse cenário. Ele está permitindo que aquilo suceda. Mas mais à frente a palavra de Deus nos fala que o Abba Pai, o papaizinho, o exaltou soberanamente. Lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Deus exaltou o seu filho. Deus fez coisas tremendas pela sua generosidade. E Deus demonstra esse amor por nós. Romanos 5,8 fala disso. De um amor que é incomparável. A palavra de Deus vem nos falando desse Deus que está ciente de tudo que ocorre com nós, que a gente pode passar por fogo, por água, que Ele vai estar conosco. Ele fala, a promessa dele: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a maioria dos pais terrenos fazem tudo e às vezes estão fazendo muito que não deveriam, estão gerando super cuidado, estão gerando uma proteção extrema, não estão deixando filhos crescerem na fé, amadurecerem. Mas nós temos um Pai celestial que deixa a gente passar por tribulação. Ele mesmo fala: no mundo tereis, mas tende o quê? Bom ânimo. Nós vamos ter aflição, irmão. Eu não sei qual vai ser a minha próxima, mas eu vou ter aflição. Ah, como eu vou ter aflição. Sem vitimização. A minha chegada até aqui. Se eu narrasse para vocês algumas coisas que eu passei na vida. No lado profissional, se eu fosse falar para vocês algumas coisas que eu vivi. Eu estou quase cantando a música de Roberto Carlos, sabe, Vanessa? Se chorei ou se sorri, o importante, Adilson, é que emoções eu vivi. E em todas elas eu vi a generosidade de Deus. Às vezes eu não tinha uma resposta e eu falava: Pai, eu estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer. Mas quando eu não sei o que fazer, eu me recorro, eu me valho, eu suplico ao meu Pai, eu recorro ao Senhor. Vinha a saída. Aí eu falava: Deus, tremendo isso. Obrigado, Pai. E eu contava para... Aí era um sucesso. Era um sucesso. Aí eu falava assim: vocês acham que isso veio de mim? Eu vou contar como é que veio essa ideia. Eu orei, Deus deu isso. De um Pai generoso, de um Pai que não esquece, de um Pai que não abandona, daquele que não poupou o seu próprio filho e o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Eu queria terminar falando isso. Se você for ver, o texto de Lucas ele está diferente dos outros. Tem um componente a mais aí, falando do peixe, do escorpião. Mas eu acho curioso o texto que ele termina assim. Vocês podem pedir. Vocês podem pedir. E ele fala de uma persistência. Pedir e dar-se-vos-á, o que pede recebe, ao que bate se abre, o que busca encontra. Há uma persistência. Mas a generosidade de Deus me faz lembrar quando eu aceitei o ministério pastoral, que eu falei: Deus, no dia que eu estiver muito ruim, que não falte a palavra no púlpito, eu vou te pedir isso, senão eu não vou aceitar ser pastor, não. E a resposta de Deus foi: meu espírito te ajudará
nas tuas fraquezas. Eu pensei em púlpito, mas a generosidade de Deus superabundou, me fortalecendo em tantas fraquezas que eu tenho. E quando eu olho para o texto, eu queria concluir dizendo isso para vocês. Peçam, insistam, busquem, clamem, e o Pai vai dar do Espírito Santo. E o Pai lhes dará do Espírito Santo. Eu vou repetir isso. E o Pai lhes dará do Espírito Santo. Uma criança precisa aprender o valor de uma alimentação saudável, de passos seguros, de crescer não somente em estatura, mas em graça diante do Senhor, de um Pai que cuida. Nós precisamos aprender verdadeiramente o valor de uma boa alimentação espiritual. Está aí a nossa BD, o pastor Pedro. Uma boa alimentação espiritual, uma boa conversa espiritual. Eu digo sempre assim, meu irmão, onde você quer chegar, colhe com gente que chegou lá. Entre rodas que falem coisas espirituais. Descolhe de algumas pessoas que são verdadeiras rodas de escarnecedores. Eu gosto muito. Está travando a tua vida. Está travando a tua vida. Sabe por quê? Nessa roda, nesse grupo, se você não percebeu, você está perdendo tempo e você está investindo mal. Ande com gente que tenha mais fé que você. Ande com gente que conheça mais Bíblia que você. Ande com gente que realmente são pessoas que têm aquela intimidade com o Pai. Descolhe desses que não querem compromisso, que você vê que é uma vida morna, e o morno não tem vez com o Senhor, porque não és frio, não és quente. Vomitar-te-ei. Deus vai dar do Espírito Santo. Pede e vai dar. O Senhor quer derramar do seu Espírito. O Espírito é o penhor, o Espírito é o selo, o Espírito é a garantia. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu estava aqui semana passada, Priscila. Eu não tinha visto a ordem de culto, você está de férias, não tinha chegado. Aí quando eu peguei ela impressa ali, eu me ajoelhei ali e comecei a chorar. O texto que eu ia pregar estava na ordem de culto. Aí eu falei assim, Deus, sabe por que eu te amo? Porque eu não vou ali falar a palavra do Anderson, eu vou falar a palavra do Senhor. Que generosidade, que coisa boa a gente viver com um Pai que governa, que testifica, que controla tudo. A gente ora, o Espírito vai conduzindo. O Espírito é dado aos crentes como a primeira parcela. Ele vai assegurar a cada um de nós a herança aos seus filhos. O Espírito é dado para confirmar que Ele está em nós. Através do dom Espírito, Ele nos renova, Ele nos santifica. Ele produz em nossos corações sentimento, esperança, perspectiva de vida. Ele te tira de roda de escarnecedor. Ele fortalece o cansado e dá força a quem não tem nenhum vigor. É o Espírito que trata, é o Espírito que capacita, é o Espírito que faz a gente vencer. E não tem generosidade maior de um pai que dá do seu Espírito aos seus filhos. É por isso que através do Espírito Santo nós temos poder, somos selados, o Espírito Santo no céu atuando, e em nós, em cada um de nós, selados conosco. Ele nos convence do pecado, Ele nos fortalece a cada momento, Ele nos guia, Ele nos exorta, Ele nos empodera. E cheios do Espírito Santo, você tem poder para vencer o pecado, você tem poder para enfrentar a dificuldade que for. Lembra de Sansão? E o Espírito se apoderou dele. Imbatível. Imbatível. Queixada fresca do jumento mata 1000. Cheio do Espírito.
Mas quando ele quebrou princípios espirituais, ele não sabia, o espírito tinha saído dele. Derrota, vergonha, virou chacota nas mãos dos inimigos. O Pai generoso que ha dado o seu espírito, eu queria pedir para você reclinar a tua cabeça. Fala: Senhor, me encha do teu espírito. Quem está cheio do Espírito sabe discernir as coisas. Quem está cheio do Espírito sabe alinhar propósito. Quem está cheio do Espírito está cheio de projeto. Quem está cheio do Espírito sabe ser generoso como é o seu Pai. Quem está cheio do Espírito não é enganado, porque o Espírito nutre, alimenta, sustenta, encoraja, capacita e te torna mais do que vencedor por aquele que te amou. É tempo da gente comer do pão vivo que desceu do céu. É tempo da gente se alimentar de coisas boas. Se encha do Espírito. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. O Espírito traz clareza, o Espírito tira a confusão, o Espírito não te deixa enganado, o Espírito te dá um norte. O Espírito faz tudo, opera tudo em cada um de nós. Eu quero perguntar a você que está conosco, você que está conosco na internet ou aqui presencialmente, você já se rendeu a Cristo Jesus, o confessando como seu único e suficiente Salvador? Você já tomou esse voto, essa decisão, dizendo: eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero ser selado com o Espírito Santo? Porque a Bíblia fala: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há muita criatura se achando filho, mas filho é quem se rende a Cristo Jesus, o confessando como Senhor e como Salvador. Você quer fazer isso agora? Eu só quero orar por você. Você que está presente conosco aqui, está tomando essa decisão, dizendo: pastor, eu me entrego, eu me rendo, eu quero ver o Espírito fazendo isso na minha vida, eu quero sair daqui cheio do Espírito. Onde você está? Faz um sinal assim para mim. Você está tomando essa decisão? Basta levantar uma de suas mãos, só um sinal. Você quer se render a Cristo, dizendo: eu quero, eu preciso, eu quero me render ao Senhor. Alguém conosco na internet, ao presente, não tenha vergonha, acanhamento. Eu vou tomar conhecimento. Toda igreja está orando. Quero só um sinal seu dizendo: eu quero. Estou vendo você, jovem, lá em cima. Deus abençoe sua vida. O Espírito Santo testifica hoje dentro de você. Deixa de ser criatura, venha ser filho. Glória a Deus. Qual vai ser a segunda pessoa dizendo: eu quero? Você quer fazer isso, tomar essa decisão dizendo: eu me rendo, eu quero viver debaixo da generosidade de um Deus que é Pai. Eu quero me render ao Senhor. Eu percebo que eu tenho que me encher espiritualmente. Eu quero deixar de ser criatura para ser filho de Deus, não duvidando da provisão, não duvidando do cuidado, mas andando debaixo daquilo que o Senhor programou para a minha vida e fazendo aquilo que é agradável ao Pai. Há mais alguém? Eu vou encerrar esse momento. Na internet, quantos estão conosco dizendo: eu quero, pastor, eu preciso me render a Cristo Jesus, eu quero fazer isso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque aprove o Senhor hoje salvar, e há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Cele, Deus, esse jovem com teu Espírito Santo. Encha do teu Espírito, perdoe seus pecados, escreve esse nome no livro da vida, e que ele saia daqui para viver uma nova história, deixando a condição de criatura para ser chamado filho de Deus. Abençoa a tua igreja. E nós te agradecemos pela tua generosidade, um Deus que cuida, um Deus que provê, um Deus que alimenta-nos, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos dá do teu Espírito Santo, e que a nossa vida possa transbordar da tua graça e do teu poder que teu Espírito confere a nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor.